Como o relógio Big Ben ajudou uma campanha de bombardeiros nazistas a serem mais eficazes. Meu nome é Adriele e cuidado com os pequenos detalhes. E meu nome é Jonathan. E para você que ficou curioso, vamos entender toda essa história. Mas para isso, a gente tem que voltar na Europa de 1940 e falar da Segunda Guerra Mundial. Os alemães, após derrotarem a França, a Bélgica e a Holanda, pareciam invencíveis e se preparavam para atravessar o Canal da Mancha, que é situado entre o Reino Unido e o norte da França, que naquele momento era um território ocupado pelos alemães. Esse domínio rápido e eficaz dos territórios belgas, holandeses e franceses foi possível graças a uma tática de guerra alemã chamada na época de Blitzkrieg, que consistia em utilizar forças móveis, como aviões, tanques e barcos, com o intuito de serem ataques rápidos e de surpresa, isso tudo para poder evitar que as forças inimigas tenham tempo de organizar uma defesa. Pois bem, para atravessar o Canal da Mancha e dar continuidade à ocupação dos territórios europeus, os nazistas começaram com os preparativos para a operação chamada Leão Marinho, que tinha como objetivo a invasão do Reino Unido. Mas os preparativos para a operação é o que nos retoma para a trama principal. Para realizar tal operação, os alemães deveriam neutralizar alvos facilitadores da Royal Air Force, que ficavam perto do Canal da Mancha. Caso contrário, os navios e barcaças alemães ficariam expostos ao ataque da Força Aérea Britânica. E a partir desse momento, os alemães começaram uma campanha de bombardeio a radares, portos e aeródromos que ficavam do lado britânico do Canal da Mancha. Como mais uma componente para enfraquecer os britânicos e facilitar a invasão alemã no Reino Unido, a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, atacou diretamente o esquadrão da Força Aérea Britânica, a Royal Air Force, visando uma superioridade aérea numa operação chamada de Jaeger, que facilitaria a invasão do Reino Unido. Esses ataques seriam feitos a pistas de pouso, fábricas de aeronaves e outros alvos estratégicos que enfraqueceriam a Força Aérea Britânica. E dando continuidade a essa cadeia de ataques, no final de agosto de 1940, a Luftwaffe atacou alvos industriais em Birmingham e em Liverpool. Só que em 24 de agosto, em um ataque surpresa a uma refinaria em Thameshaven, algumas aeronaves alemãs sobrevoaram Londres, lançando bombas nas regiões nordeste e leste da cidade. Com isso, os britânicos tramaram uma retaliação à Alemanha por terem atacado a capital de seu país, lançando no dia seguinte bombardeiros que atacaram a cidade de Berlim, que era a capital alemã. E Hitler, nesse momento, ficou putaço, assim como Churchill ficou quando ordenou os ataques a Berlim. E em 5 de setembro, se reuniu com o alto comando da Luftwaffe, lançando uma diretriz que ordenava ataques ostensivos contra a população e as defesas aéreas das principais cidades britânicas. E assim foi feito. Entre o dia 7 de setembro de 1940 até o dia 10 de maio de 1941, começou a Blitz alemã, que foi uma campanha de bombardeamentos estratégicos onde a Luftwaffe atacou ostensivamente alvos britânicos, e principalmente Londres. Esses ataques aconteciam durante o dia e também durante a noite, nas condições mais adversas possíveis. Condições essas de táticas de guerrilha, logística de combustível em transporte e o principal de todas, o clima. O clima, quando falamos de aviação, é um dos maiores vilões, se não o maior vilão. Estar dentro de um avião em uma tempestade é de fato um dos maiores perigos da aviação. As chuvas reduzem o campo de visão do piloto, afetam a navegação e podem causar a queda dos aviões, gerando a perda de pilotos e veículos, fora o não cumprimento do objetivo da aeronave, seja levar passageiros do ponto A ao ponto B, ou no caso da Luftwaffe, bombardear cidades. É meio óbvio que a Luftwaffe naquela época sabia que as informações sobre as condições do clima eram de extrema importância ou se não necessária para a ocorrência de ataques. Mas como o território atacado não colaboraria nem a pau com essas informações, ou até mesmo por motivos óbvios tentaria escondê-las ao máximo, a Luftwaffe teria que usar táticas e artimanhas para poder tentar desvendar o clima em Londres. Lembrando que naquela época não existiam modelos meteorológicos e nem internet como temos hoje. E assim, poder direcionar melhor seus planos, como a hora do ataque, o redirecionamento de tropas, onde o clima estaria melhor, e mais alguns outros itens que fariam a Blitz ser mais eficiente, gerando assim menos perda de civis e de artilharia do exército alemão. Mas como você tira uma informação do inimigo que ele definitivamente não quer te dar e você não consegue pegar? Bom, mas para entender isso, a gente tem que falar das transmissões de rádio que eram feitas na época. O BBC News foi um jornal que era transmitido em sinal aberto para toda a Europa ocupada por nazistas, todos os dias, 7 dias por semana. Cada bloco de notícias começava com uma transmissão ao vivo do Big Ben, o relógio mais famoso do mundo, tocando a hora. As notícias não eram relevantes para os nazistas, pois os britânicos apenas noticiavam fatos que não influenciariam na guerra.
ou notícias um pouco mais aleatórias. Mas mal sabiam os britânicos que o din-dong do seu relógio faria os alemães serem mais sagazes e fazerem ataques bem mais assertivos no seu próprio território. Ok, mas como o din-dong do Big Bang ajudou os alemães? Bom, algum cientista alemão, provavelmente um físico muito esperto, se ligou que os metais têm a capacidade de se dilatar e de se contrair, e que essa dilatação ou contração muda algumas propriedades físicas desse material. Simplificando, você lembra quando o professor explicava sobre o coeficiente de dilatação térmica dos materiais? Pois é, uma das propriedades que essa dilatação muda é a frequência da vibração de um objeto ou de um material em questão. No nosso caso, do sino do Big Bang. Quando o balanço do sino bate nas paredes internas, esse contato de metal com metal gera um som com uma frequência específica, e nesse caso, o din-dong que escutamos. Mas se usarmos instrumentos de medição de frequências sonoras, nós iríamos ver que esse din-dong é uma senoide, uma onda, onde o comprimento dessa onda no tempo vai definir sua frequência. Pois bem, esse cientista alemão super esperto sacou que, se pedisse os pilotos das aeronaves para fazerem um relatório detalhado do clima de Londres do dia seguinte às meio-dia e pegasse a transmissão do Big Bang do mesmo horário e passasse por um instrumento de medição para ver a frequência exata do din-dong, ele poderia relacionar a frequência de vibração do sino com as condições climáticas do dia, como chuvas, tempestades e neblina. Quê? Mas como assim relacionar a frequência com a temperatura? Mas espera aí que nós vamos fazer uma pausa no vídeo para ilustrar bem esse conceito acima. E para isso, nós vamos usar um sino e um medidor de frequência sonora. Nesse caso, um afinador de violão. Esse experimento vai consistir em duas partes. Primeiro, nós vamos tocar o sino em temperatura ambiente e medir a sua frequência. E depois, a gente vai resfriar o sino e fazer o mesmo processo de tocar e medir a frequência. Depois de resfriado, a gente vai tocar o sino agora e conferir qual que vai ser a frequência. Ele poderia dizer, a partir da frequência do sino, a condição climática do dia. Fazendo esse experimento por mais alguns dias para obter mais dados e deixar o seu modelo de previsão do tempo por toques sonoros mais preciso, ele poderia então, assim que a rádio tocasse a transmissão ao vivo do sino, dizer com algum grau de certeza o clima de Londres. E assim, fazer o que já havíamos falado antes, de direcionar melhor os esquadrões da Luftwaffe. Direcionamentos que fariam a Blitz ser mais eficiente, gerar menos perdas civis e de artilharia para o exército alemão. E mais caos e destruição para o povo de Londres. Essa informação que os cientistas conseguiram prover para o exército alemão foi inestimável para que a operação da Luftwaffe desse certo. E nos mostra que a ciência tem uma capacidade incrível de ser versátil e criativa, seja para o bem ou seja para o mal. Fato que explicaremos muito bem no nosso próximo vídeo sobre a energia nuclear e seu futuro. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Acabou!